Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estudar. Estamos aqui, ó Deus, para agradecer ao Senhor e também para refletirmos, ó Deus, sobre a nossa vida, ó Deus, e que o Senhor Deus nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse dia de ação de graças, é conhecido em inglês como Thanksgiving Day, é comemorado nos Estados Unidos e no Canadá como um feriado nacional. Então o dia exato é a quarta quinta-feira do mês de novembro, e ela teve início com um momento de gratidão pelas boas colheitas. Nesse panfletinho que vocês receberam, quase todos receberam, tem essa parte da história, essa parte que eu estou falando aqui, e nessa história consta que o primeiro dia de ação de graças celebrado foi em Belmont, Massachusetts, pelos colonos que fundaram uma vila em 1620. Então, depois de inverno rigoroso, colheitas ruins, eles tiveram uma boa colheita de milho no verão de 1621. E, por ordem do governador da vila, fizeram aí um momento, de ação de graças em homenagem ao progresso desta safra. E aí então conta, a festa que mataram perus, patos, um cardápio com peixes, milho e muitas pessoas ali se reunindo. Essa é uma data muito especial nos Estados Unidos. Nós às vezes vemos alguns filmes. É como se fosse o Natal para nós, Eles se reúnem e fazem essas comidas e se separam para um dia de ação de graças, para o dia da família. É interessante que no Brasil quase não se ouve falar, Geralmente, quando há uma data especial, você fica vendo nas redes sociais o tempo todo, falando sobre aquilo, e pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso. Pouquíssimas pessoas se reúnem para falar sobre isso. A gente ouve muito falar sobre o Black Friday, E é interessante que esse tal de Black Friday, ou Sexta Negra, ele está relacionado com o dia de ação de graças. É o dia de compras com descontos nos Estados Unidos e em outros países. Esse veio para cá, com força. É o dia seguinte do dia de ação de graças. Então, quinta-feira é o dia de ação de graças, sexta-feira é o Black Friday. Essa tal de Sexta Negra tem algumas ideias a respeito do que é isso, porque Sexta Negra está relacionado com a volta do feriado. Havia muito congestionamento, muitos problemas no comércio, todas as pessoas tentando se reabastecer,
E aí começaram a falar, né? É como a gente ouve na televisão, a volta do feriado, aquele congestionamento. E eles falavam, olha, a cesta negra. Mas também com essa ideia de mercado, de vendas, eles começaram a usar o Black Friday, cesta negra, com a ideia de que os comerciantes sairiam do vermelho para o preto, né? Então eles poderiam ali vender e dar uma alavancada nas vendas, saindo assim para o positivo, né? na sua parte comercial. Bom, entre tantas datas, eu creio que essa deveria ser uma comemorada assim por nós, como cristãos, em agradecimento a Deus. Eu sei que nós agradecemos a Deus todos os dias, mas podemos sim e devemos, eu creio que a partir de agora, vamos ver se não precisa nem o Jorge nos lembrar, né? Que a gente já deixa marcado na nossa agenda anual, um culto neste dia, para agradecermos a Deus tantas bênçãos que temos recebido. Celebrar a gratidão é reconhecer a bondade de Deus por nós, por grandes coisas, por pequenas coisas, ou seja, por tudo que Deus tem nos dado. E às vezes passa desapercebido. Eu tenho certeza que nós somos agradecidos a Deus, mas poderíamos ser mais agradecidos. E às vezes, infelizmente, somos mal agradecidos, porque nós não reconhecemos a grandeza das bênçãos, não vemos tudo o que o Senhor faz. O Salmo 103, 1 e 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, tudo que há em mim, ou seja, com toda a minha vida, com todas as minhas forças, eu devo bendizer, eu devo agradecer a Deus. E aqui ele diz: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Algo difícil, né? Como não esquecer? São tantas coisas boas que nós recebemos de Deus. Nós vivemos dificuldades, nós vivemos lutas, mas nós somos agradecidos. E infelizmente, às vezes a gente, ao invés de acordar já agradecendo a Deus, nós já acordamos lembrando, né, na tal correria, que temos que resolver muitos problemas, que temos que fazer tantas coisas. E aí é a hora de nós enxergarmos mais os problemas do que as bênçãos de Deus. Nossas conversas muitas vezes são sobre os problemas que estão acontecendo no país, na política, nos lares, na nossa cidade. E até mesmo quando nós vamos à igreja, quantas vezes nós temos uma atitude um pouco pequena demais, porque nós vamos à igreja falando: eu vou lá buscar uma bênção, né? Eu vou receber algo de Deus. Sendo que a gente deveria vir sempre na igreja com o principal objetivo de agradecer a Deus, né? Vou lá na igreja essa noite agradecer a Deus as bênçãos que Deus tem me dado, que é o que nós estamos fazendo hoje. Eu vou lá na igreja agradecer a Deus, um culto de gratidão a Deus. Todo culto é um culto de gratidão a Deus, é um culto de adoração a Deus. Por que nós não somos tão agradecidos? Ou será que nós somos mal agradecidos? Eu quero levantar algumas coisas baseadas nesse texto de Lucas 17 também. Ou por que nós não somos agradecidos? Eu creio que um dos fatores é nós não enxergarmos as bênçãos de Deus. Lembra que eu disse que nós muitas vezes vemos os problemas? Quando nós olhamos para os problemas, nós estamos olhando para um lado da vida, não é verdade? A vida de ninguém é só problema, e a vida de ninguém é só bênção, no sentido de coisas boas acontecerem. E quantas vezes no mesmo dia acontece a melhor e a pior coisa? Quantas vezes? E agora repare o seguinte: se nós começamos a enxergar só o problema, se nós começamos a olhar para as coisas que são ruins, como que nós seremos agradecidos? A gratidão faz parte do nosso pensamento, daquilo que nós estamos vivendo. E esse é o grande erro. É aquela ideia de sempre ver o lado meio vazio do copo.
Qual é a ideia correta, irmãos? Eu sempre gosto de usar o termo, né? Não é ser pessimista e nem ser otimista. Nós temos que ser realistas. O que é um pessimista? Ele olha só para o lado vazio. O que é um otimista? Ele olha só para o lado cheio. O que é um realista? Ele enxerga a realidade. Ele enxerga os problemas, mas ele enxerga as bênçãos. E as bênçãos, irmãos, elas contrabalanceiam, com certeza. Elas dão segurança, nos dão alegria. E isso faz parte da vida. Quando você olha para o mundo, o que você vê? Só problemas? O Salmo 33:5 diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que maravilha. Então nós temos muito que ver nesse mundo, nesta terra, que tem coisas boas. Não é olhar para a fumaça da poluição somente, mas quanta natureza linda que existe. E assim nós vamos olhando, nós vamos percebendo. Nós olhamos para a vida, olhamos para o tempo que passa, e nós podemos dizer: a terra está cheia da bondade do Senhor. Ação de graças, gratidão a Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que o nosso coração não se torne endurecido, amargurado, e a gente se torne pessoas realmente que têm dificuldade com gratidão. Tem uma frase de Tácito que é chocante. Ela diz o seguinte: homens apressam-se mais em retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Olha que frase horrível. As pessoas se apressam mais em retribuir um dano do que um benefício, do que agradecer. Porque para muitos gratidão é um peso e a vingança é um prazer. Eu quero me vingar. Mas por que isso? Tem uma outra frase que diz que a gratidão é a memória do coração. E se o seu coração tem uma memória ruim, a gratidão vai ser um peso. Como que eu vou ser agradecido? Que memória tem o nosso coração? Lucas 17, de 11 a 19, se você quiser abrir novamente a sua Bíblia, na parábola dos 10 leprosos, eles falam: tem misericórdia de mim. Clamam a Deus. Jesus está próximo desses homens. Ele se encontra com 10 leprosos. Interessante que eles ficaram ao longe e gritaram: Jesus, tem misericórdia, concede, compadece-te de nós. O que Jesus disse para eles? Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não teve nenhum contato com eles, né? Ao longe, ele falou: vai, se mostre ao sacerdote. Mas o que aconteceu? Indo, eles foram purificados. Pelo caminho, eles não chegaram no sacerdote. Enquanto eles andaram, eles foram curados. E ali, um apenas volta, prostra-se diante do Senhor e agradece. A gente percebe que algo estranho acontece aqui, né? Por que será que eles não foram agradecidos? A estatística aqui é muito baixa, não? De 10, só um volta para agradecer. O que será que aconteceu? Nós não sabemos muito bem, mas creio que um pouco está relacionado a isso que nós falamos até agora, porque a gratidão no coração, ela é pequena, e muitas vezes nós estamos mais preparados para retribuir o mal. Uma das coisas que a gente pode pensar a respeito desse texto é que talvez a expectativa deles fosse diferente do que aconteceu. Quando eles clamaram a Jesus, será que eles não imaginaram Jesus chamando-os para perto, Jesus curando, transformando, sarando? Mas não, Jesus falou: vá lá ver o sacerdote. O quanto talvez eles ficaram decepcionados com isso. Mas de repente eles receberam o que pediram. Eu creio que às vezes nós não somos tão gratos a Deus,
porque nós temos uma expectativa de certas coisas, e as coisas nem sempre acontecem como nós imaginamos, como nós queremos, mas de um jeito elas vão acontecendo. Mas quando elas acontecem, parece que o nível da nossa gratidão diminuiu, e às vezes nós nem somos agradecidos. Isso acontece muito com criança, né? Criança quer uma coisa e o pai não dá, a mãe não quer, e passa-se um tempo, chega a hora, a mãe dá o que o filho pediu, mas parece que aquele filho fala: agora eu queria antes. Parece que perdeu aquele brilho. Muitas coisas acontecem assim na nossa vida. Eu creio que nós estamos um pouco acostumados com as coisas. E repare, por que falta tanta gratidão? Porque nós acostumamos com as coisas. E aquilo que nós recebemos um dia parece que vira obrigação, né? Como se Deus tivesse a obrigação de nos dar alguma coisa. E repare, uma coisa que você ganha pela primeira vez, parece que você é muito grato. Mas no segundo mês você recebe a mesma coisa, aquilo vai ficando comum. É igual quando você está desempregado, você recebe uma oportunidade de emprego, o primeiro salário você agradece a Deus e maravilha, né? No outro mês você ganha de novo. O segundo mês, nossa, esse salário, maravilha, mas quase que já não deu, né? No terceiro mês você está pedindo um aumento. Não é assim? A nossa gratidão parece que ela vai diminuindo. Tantas coisas vão acontecendo e nós já não mais somos tão gratos como antigamente. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Nosso desejo nessa noite é agradecer a Deus, mas eu creio que uma coisa que eu gostaria que fosse propósito nosso aqui nessa noite é de sairmos daqui lembrando desse compromisso de continuar gratos a Deus, de lembrarmos mais de ser gratos a Deus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 fala que nos últimos dias, nos finais dos tempos, e é o tempo que nós estamos vivendo, teríamos dias de ingratidão. Lá fala, tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e tem a palavra lá, ingratos. Nos últimos dias os homens serão ingratos. Poderia falar sobre muitos benefícios da gratidão, irmãos, mas esse texto traz um benefício que eu achei muito interessante. Aqueles todos receberam a cura física. Um apenas agradeceu. E esse que agradeceu, além da cura física, ele recebeu mais alguma coisa, que é o mais importante. Ele recebeu a salvação. Aqui diz, Jesus disse: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão mudou a vida daquele homem duplamente. Deu a ele fisicamente transformação, mas principalmente deu a transformação espiritual. Que grande bênção, irmãos. Aqueles homens que foram curados fisicamente, um dia eles iriam novamente envelhecer, um dia eles vão pegar uma doença ou outra e vão morrer, mas esse homem ganha, por ser um exemplo de salvação, de gratidão, ele ganha a salvação de Deus. Deus vê fé naquele homem, Deus vê que aquele homem estava ali diante dele, era grato a Deus. A gratidão nos leva muito além, porque ser gratos a Deus é exatamente reconhecer a direção de Deus sobre a nossa vida. A ingratidão,
Aparentemente, quando nós somos ingratos ou quando nós reclamamos de alguma coisa, nós estamos reclamando de alguém, nós estamos reclamando do patrão, reclamando do governo, reclamando do sistema de saúde da cidade, mas na verdade nós estamos reclamando de Deus. Por que que nós estamos reclamando de Deus? Porque é Deus que nos sustenta, e Ele vai nos sustentar de acordo com a forma, a vontade dEle, e nós temos que ser gratos a Deus, mesmo diante das limitações que nós passamos, e sabemos que Ele vai nos sustentar. E quando nós somos gratos a Deus, a gente vê não somente esta cura se manifestando no caminho, talvez não no momento exato que nós queremos, mas no caminho, e nós encontramos também essa transformação espiritual. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, para mim e para você nessa noite, que nós possamos crescer na graça, ou seja, nessa gratidão, nessa graça de Deus, da salvação, e que nós possamos buscar, almejar esse conhecimento de Deus nas nossas vidas. Deus esteja multiplicando as bênçãos na sua vida mais e mais, na minha vida mais e mais, e que principalmente nós sejamos agradecidos pelo amor de Deus, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar mais uma vez com vocês, irmãos. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, porque nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor Deus tem nos sustentado, tem nos dado infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor tem nos abençoado, tem abençoado a nossa família, tem abençoado, ó Pai, a nossa igreja, a nossa cidade, tem nos dado sustento, ó Pai, tem nos dado estabilidade emocional num mundo tão desequilibrado, e principalmente, ó Deus, tem nos dado motivo de gratidão. Se estamos aqui hoje, ó Pai, é porque somos agradecidos ao Senhor. No mundo de ingratidão, ó Pai, o Senhor colocou gratidão nos nossos corações nessa noite. Obrigado por isso, ó Deus. Nós te pedimos que a Tua mensagem, ó Deus, fale aos nossos corações, e que nós possamos compreender, ó Deus, a necessidade, ó Deus, de sempre ter uma visão completa da vida, ó Deus, não enxergando apenas os problemas, mas enxergando, ó Pai, as bênçãos do Senhor. E diante dos problemas, que possamos clamar da Tua ajuda, da Tua misericórdia, ó Deus, não reclamar, mas clamar ao Senhor, ó Deus, e que diante de tantas bênçãos, possamos bem dizer ao Senhor com tudo, ó Pai, que temos e somos, e que o Senhor nos ajude a nos lembrar, a não esquecer de nenhum só de seus benefícios para conosco. Obrigado, ó Deus, pelo Teu povo reunido nessa noite, pelas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.